Ei, meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz, amém? Eu quero convidá-los a colocar de pé, vamos estar orando neste momento. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e poderoso nome do Senhor. Graças te damos por esse dia que o Senhor fez, nos deste vida, saúde, alegria, paz. Estamos na tua casa, diante do Senhor, perante a tua palavra, junto com os irmãos, para adorarmos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Deus, nós queremos neste momento meditarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor será lida, explanada, e queremos pedir que o Senhor fale conosco, traga uma palavra que venha de encontro com a nossa vida, com os nossos corações, porque a palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é nutriente, ela fala conosco, ela comunica a tua verdade, a tua vontade aos nossos corações. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, fala conosco, é o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Ainda de pé, querido, querida, eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, estaremos meditando nos 4 primeiros versos. Acompanhe comigo, por gentileza, essa leitura da Sagrada Escritura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 4. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Amém? Até aí, podeis vos assentar. Querido, querida, esse capítulo 3 da carta aos Coríntios, ela tem uma profundidade maior. Entretanto, nós estaremos refletindo apenas nesses 4 primeiros versos. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a igreja e ele usa 3 figuras aqui diferentes para comunicar conosco nesse capítulo 3 da carta aos Coríntios. Ele vai usar a primeira figura, família, a segunda, campo, e a terceira, templo. Para Paulo, a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Ele vai falar exatamente sobre isso quando ele trata da igreja como família, observando que o alvo é a maturidade. Um campo cujo alvo é a quantidade e um templo cujo propósito é qualidade. Nós vamos aqui examinar mais de perto essas figuras. Nesses 4 versos, ele se detém numa figura aqui, que é a figura da família. E o que fica claro no texto que nós lemos, verso 1 ao verso 4, que a igreja é a família de Deus. Vamos notar algumas coisas aqui. Deus entrega essa carta para Paulo escrever, e ele é instrumento de Deus e partilha sobre essa carta. Paulo não está ensinando que existem 2 categorias de crentes, os crentes carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos.
essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não o recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas ainda não está se santificando, e que ele é salvo, mas ainda não pode obedecer, ou seja, não obedece a Cristo, isso não tem muito fundamento. Isso é uma falácia, isso é um engodo, isso é um engano. Esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado e mais, gera também uma falsa segurança da salvação. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. Cristo é tanto Senhor como Salvador. A grande ênfase, querido, querida, do Novo Testamento é exatamente o senhorio de Cristo. Cristo não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. Essas duas coisas estão conectadas. Cristo salva alguém, imediatamente torna-se Senhor daquela vida, dando orientação, dando norte, dando sabedoria, dando coordenada. Entretanto, por que Paulo chama então os coríntios de carnais? Uma pergunta. Meu irmão, minha irmã, a imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto, Paulo aqui está escrevendo a Corinto, e nós precisamos observar esse detalhe, de que Paulo está falando da igreja aos coríntios, era um resultado de dois fatores, e eu quero só examinar com você esses dois fatores aqui, para pensarmos a respeito deles nesse momento. Em primeiro lugar, a imaturidade é consequência de não se ter fome, desejo, apetite espiritual. É exatamente isso que Paulo está colocando aqui como imaturidade. A pessoa imatura é aquela que não deseja ardentemente as coisas que são espirituais. Primeira razão de imaturidade era revelada, podemos assim dizer, pela dieta espiritual, ou seja, a pessoa está fazendo um regime espiritual, não ora, não medita na Bíblia, não busca a intimidade com o Senhor, não busca o Senhor. Paulo fala que estava dando leite para eles, porque não podiam receber alimento sólido. Há alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado tipo de ensino e doutrina, enquanto outras pessoas não podem receber esse tipo de ensino e de doutrina. Será que Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino e que só mais tarde elas podem receber outro tipo de doutrina? Não é isso que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã. A diferença é o mergulhar, o aprofundamento. Você ensina as mesmas doutrinas para uma classe de crianças e para uma classe de doutorado, onde tem só gente de doutorado. Não existem doutrinas secretas destinadas apenas aos iniciados e experimentados. Isso é o que os estudiosos apontam de que trata-se de gnosticismo e não de cristianismo. Os mesmos temas tratados numa classe de pessoas neófitas, sem grandes conhecimentos, são estudados também pelos crentes mais maduros. Uma mesma verdade, meu querido, minha querida, é leite e ao mesmo tempo é carne, na linguagem que Paulo está usando aqui.
Quando a gente dá uma olhada nos livros e vamos pegar ali o grande reformador de Genebra, João Calvino dizia que Cristo é leite para os bebês e carne para os adultos. Você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda, e você pode ensinar num curso de pós-doutorado sobre Jesus, aprofundando as mesmas verdades. A mesma verdade que ensinamos para os teólogos, ensinamos para as crianças mais tenras. O que acontecia com a igreja de Corinto, meu irmão e minha irmã, era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento, e presta atenção nisso, nem na prática da palavra de Deus. Eu partilhei aqui duas coisas. Eu partilhei sobre conhecimento, mas eu agreguei um outro aspecto aqui, prática. Não basta uma pessoa ter uma cabeça cheia de conhecimento da palavra de Deus. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, e aí? Tem praticado? Né, presidente Elias? Tem praticado? É isso. No seminário, às vezes, as pessoas chegavam e falavam, olha, eu li tanto e tantos livros. Nós olhávamos um para o outro e brincávamos com ele. Você tem lido muito. Você tem praticado o que você tem lido? Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o conhecimento e a prática. Por isso, Paulo chama de crianças espirituais. Os textos de Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 14, revela para nós que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas, sobretudo, prática. Eu, às vezes, uso uma fala que diz o seguinte: mais vale uma pessoa que conhece um só versículo da palavra de Deus e coloca em prática com temor e tremor o tempo todo, o dia todo, do que alguém que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas isso é balela. Eu conheço tudo, mas não pratico nada disso. Então é exatamente esse ponto específico que nós estamos evidenciando aqui. Há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé, não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Diz o autor aos Hebreus que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercitadas, receberam conhecimento e foram vivenciar esse conhecimento, foram colocá-lo em prática. Deus, é verdade o que o Senhor falou na tua palavra, eu estou vivenciando isso. Por que é que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviram e não colocaram em prática. Ah, meu irmão, faz a diferença na vida espiritual, não é o que eu conheço, mas é o que eu pratico. Eu ouvi a palavra e disse, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor me chamou para eu vivenciar essa verdade a partir de hoje. A partir de hoje eu a estou colocando em prática diária na minha vida. Por isso Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a eles. Os crentes de Corinto não exercitavam o que ouviam, entrava no ouvido, como diz o ditado popular, e saía em outro, não descia para o coração, não movimentava a vida em direção à prática. Por conseguinte, eram crianças. Um crente imaturo está sempre empolgado com os rudimentos, com as coisas, porém,
não demonstra interesse em se aprofundar, mergulhar com o Senhor em sua bendita, santa e gloriosa palavra. Ele não tem apetite, fome, desejo por alimento sólido. Ele não tem gosto pelo estudo minucioso das Escrituras. Não tem prazer na lei do Senhor. Nem tampouco investe tempo se afadigando no estudo da palavra de Deus, dizendo: Deus, fala comigo, molda, lapida, burila de forma prática a minha vida pela tua palavra, que tem consequências eternas. O segundo aspecto, e eu quero apenas partilhar esses dois. O segundo aspecto que Deus usa Paulo para dizer aqui é que a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Vamos pensar nisso aqui à luz do texto bíblico. A imaturidade, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, quando os crentes deixam de viver em união para fazer o quê? Para formarem partidos dentro da igreja. Notem o verso 3 e 4, vai dizer assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. O verso 4. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha só o que Deus usa Paulo para falar à igreja de Corinto. Está falando exatamente sobre isso, quando os crentes deixam de viver em unidade, em sintonia, um só, e começa a ter rachadura, começa a ter divisão, começa a formar partido dentro da igreja. Um crente imaturo, em vez de construir ponte de comunhão, o que ele faz? Ele começa a fazer rachadura e cavar abismo nos relacionamentos interpessoais. Em vez de ser um ministro de reconciliação, está sempre se envolvendo em quê? Está envolvendo em intrigas, em contenda, formando partido, formando grupos dentro da igreja. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Corinto, e Paulo aponta o dedo, põe o dedo na ferida e diz: essa ferida precisa ser tratada, precisa ser acertada, precisa ser corrigida. Que situação é essa? Estão agindo como crentes carnais, pois uns dizem: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Paulo não. Você é de quem? Eu sou de Apolo. Opa, turma que é de Paulo, uma turma de Apolo. Então houve uma rachadura, partidarismo, diferenciação, rachou, dividiu. Ele cria ou segue facções, ou seja, divisões dentro da igreja, em vez de empenhar, dedicar, laborar, gastar tempo e energia pela paz unificadora. Não, meus irmãos. O alicerce, a pedra fundamental é Cristo. Estamos todos em Cristo. O Senhor foi apenas Ele que se deu na cruz do Calvário. Paulo usa a palavra aqui, que é nérios, ou népios, que é traduzida para criança, para designar os crentes de Corinto. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito. Aquele que não discerne todas as coisas no campo espiritual, não discerne as coisas espiritualmente. Talvez se refira ao fato de eles provocarem divisões na igreja, seguindo líderes meramente humanos, não discernindo a bendita, gloriosa vontade de Deus ao utilizar diferentes instrumentos na sua obra. Palavra usada por Paulo para carnais no versículo 1 é sarkinoi. Significa
feito de carne. Mas a palavra usada no verso 3 é sarkikoi, dominado pela carne. Aqui o termo é dominado pela carne. Isso significa feito de, assim como em 2 Coríntios capítulo 3, tábuas feitas de pedra são contrastadas com as feitas de carne. Em vez disso, significa caracterizada por. Meu irmão, minha irmã, se na primeira palavra eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura, e uma censura moral. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne. Aqui mostra para nós uma relação ética, uma relação dinâmica, e o ponto de vista orientado aqui é pelo eu, pelo ego. Pessoa é sintonizada, é alicerçada pelo eu, aquilo que persegue os próprios alvos, numa independência totalmente autossuficiente, independência de Deus. Ou seja, eu sou autossuficiente, eu sou independente de Deus. É isso que Paulo está focando e chamando a atenção dos coríntios aqui. Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, pois eles estavam criando partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra de Deus. Eles importaram, trouxeram lá de fora. Esse tipo de pensamento é mundano. Eles trouxeram lá do mundo para onde? Para o seio, para dentro da igreja. Eles diziam, eu sou de Paulo. Eu não, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Cefas. O outro, eu sou de Cristo. Olha só a parcela, a facção, a divisão, onde? Dentro da igreja. Paulo então lhes diz, vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja, onde tinha que ter unidade. Todo mundo focado na cruz, vazia. Vazia por quê? Porque aquele que passou por lá foi partido, moído, derramou o seu sangue, ressuscitou, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Paulo diz isso, vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Naquela igreja de Corinto, havia pouco amor, mas havia uma grande competitividade. Estavam competindo um com o outro. É difícil caminhar com competitividade, mas por outro lado é fácil caminhar unidos. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma realidade que aconteceu há um tempo desse atrás, em que algumas crianças estavam em uma corrida para ver quem ia chegar primeiro. E alguém disse, o alvo é chegar em tal local. Vamos dar orientação para saem todo mundo junto. Disse o instrutor para aquelas crianças. Vamos ver quem chega primeiro. Larguem. Aí saíram correndo, todas elas correndo. Aí de repente uma delas tropeça, cai, começa a chorar. As outras todas olharam para trás e viu que ela estava chorando. Ninguém mais continuou correndo. Olha o coração da criança. Voltaram todas, uma ajuda, outra ajuda, limpa a perninha e tal. Pega na mão dela, um outro pega na outra mão, todo mundo foram correndo e chegaram todo mundo junto. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, é essa unidade que Deus usa Paulo para trabalhar aqui. Os partidos dentro da igreja são sinais de imaturidade, de carnalidade. Hoje há muita divisão, racha dentro de igreja, porque há crentes imaturos.
E entramos aí até no campo dos pastores. Pastores atualmente se tornam pessoas que acham que são donos da igreja, porque são carnais e andam segundo os homens e não segundo o Espírito de Deus. Há obreiros impostores que se dizem donos da igreja. A igreja, eles a têm como dele e tratam a noiva do Cordeiro como a sua propriedade pessoal. Essa atitude é até mesmo considerada como uma blasfema de usurpação, usurpar a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Nós precisamos estar muito atentos a isso, meu querido, minha querida. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Nós não temos de seguir a homens, nós temos que seguir o Senhor da igreja, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Nós não temos que colocar nenhum líder da igreja num pedestal alto e dizer, esse é... Nada disso. Aquele que está com destaque é um só, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que passou pela morte, venceu a morte e ressuscitou, louvado é o nome do Senhor. Não temos de promover o culto, a personalidade, a pessoa, dizer, poxa, fulano é, Beltrano é, ciclano é, que... Nada. Viemos do pó, somos pó, e para o pó voltaremos. Jesus é o fundamento, Jesus é o edificador, Jesus é o dono, Jesus é o protetor da igreja, conforme diz Mateus 16, verso 18. Somente Jesus é digno de receber a honra e a glória na igreja. Amém, queridos? Peço o irmão Isaac para orar, por gentileza. Grandioso Deus, Pai querido, Deus bondoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus de amor. Tu enviaste Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus, não há preço, não é paga tão grande, Pai, para conosco, Pai. E o Senhor só quer de nós o nosso coração, que possamos estar com o nosso coração aberto para receber o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Confessar que Ele é o nosso Senhor. Ele morreu por nós. Ó Pai querido, obrigado, Pai, por tudo isso. Pai querido, obrigado, ó Deus, por esse momento, Senhor. Estamos aqui reunidos para falar contigo, ó Pai. Glorificar a Ti, ó Pai, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Pai bondoso, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo Teu servo que está aí à frente, Senhor. Que a Tua mão abençoadora esteja sobre ele, Pai. Ó Pai querido, obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pai bondoso, obrigado por tudo. É a oração que eu Te faço em perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.